Tema proposto essa noite, que fala sobre missões urbanas. E creio que a igreja está de acordo que todo tema, todo assunto que se extrai do púlpito de uma obra de fato de Deus, deve ser originado nas Escrituras, deve ser originado na Palavra de Deus. E eu peço a você que abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. O texto é bem famoso, não trata-se de uma novidade, bem como o nosso tema. Mas vamos tomá-lo como ponto de partida. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 8. Diz a palavra do Senhor: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Pai amado, nós te louvamos. Te louvamos, Senhor, pela dádiva da vida. Te louvamos pelos olhos abertos e podermos enxergar aquele que nos tem comissionado. Te louvamos, Senhor, pela graça encontrada em Cristo. Te louvamos pelo resgate da nossa alma, pela oportunidade de podermos te servir. Que a tua boa mão, Senhor, esteja nos conduzindo essa noite. E mediante a tua palavra e o agir do teu Espírito, dispondo o nosso coração a sermos servos e obedientes à tua voz. Que não tenhamos propósito na nossa vida acima do que o Senhor nos tem chamado a ser. Humilha-nos, dispõe-nos e usa-nos. Que possamos ser servos inúteis e, ao cumprir o que foi ordenado por ti, possamos declarar essa verdade na nossa vida, que nós não somos nada, a não ser servos inúteis que fizeram aquilo que foi ordenado por ti. E eis a nossa alegria de usarmos a nossa vida para te ser obediente, para cumprir a tua vontade e fazermos parte do teu grande propósito, a qual o Senhor nos tem chamado a ser, mas também a participarmos enquanto obreiros na tua seara. Ajuda-nos a entender a nossa posição de trabalhadores, ajuda-nos a dispor o nosso coração e a te servir fielmente, para o louvor da tua santa glória, para o bem daqueles que nos cercam, mas também para a nossa alegria. É o que nós te pedimos, Pai Santo, no nome de Cristo Jesus. Amém. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Querido, o tema proposto para a nossa reunião desta noite é falar sobre missões urbanas. A palavra missão é um trabalho, é um objetivo, é um propósito a qual algum homem tem o objetivo de cumprir. Quando falamos a respeito também da unificação desse tema, urbana, ela vem do latim ubis, que significa cidade. Missões urbanas podem ser consideradas um tema tanto de uma disciplina acadêmica, quando nós olhamos para um curso de missiologia, onde os missionários são preparados, e ali eles vão ter a oportunidade de aprender sobre evangelismo, sobre uma abordagem pessoal, sobre o trabalho dentro das cidades e as suas especificações. Missões urbanas também pode ser o termo contraposto a missões transculturais. Essas, por último, são conhecidas como as missões onde o homem é chamado para fora da sua nação e ir ao mundo para que ele possa anunciar o Evangelho. Acredito eu que a intenção, quando eu fui convidado a trazer essa mensagem para a igreja, foi falar a respeito justamente do trabalho que a igreja possui dentro da cidade. O evangelismo na nossa cultura para o povo a qual o Senhor nos chamou. E nós temos a incumbência dos céus de trabalhar. Nas Escrituras, a primeira cidade aparece logo no livro de Gênesis, no capítulo de número 4, versículo de número 17, onde Caim, após matar o seu irmão Abel, acaba se cercando, temendo o que os homens poderiam fazer por conta do seu pecado de homicídio. No entanto,
o termo cidade, ou até mesmo a ideia de cidade, não é visto nas Escrituras como um pecado, pelo contrário. É uma cidade a qual nós aguardamos. A Nova Jerusalém, a cidade que desce do alto, ataviada como uma noiva, demonstrando que nem toda cidade é perversa, mas possui aquela a qual nós lançamos a nossa vista e aguardamos a eternidade. A missão ela pode ser vista, irmãos, como o objetivo dado por Deus à igreja. E nós somos chamados a lançar a semente sobre esse campo, onde o Senhor nos dá a oportunidade de moradia. Mas não apenas isso, a sermos verdadeiros trabalhadores em sua seara. As missões urbanas exigem planejamento a respeito da cidade, da cultura local, dos métodos e formas a serem abordados para a pregação do Evangelho. Isso também será alvo da nossa reflexão. Vamos à reflexão desse tema, meu querido, sobre o assunto, e que o Senhor nos desperte a sua obra, na consciência de um chamado, de que há muito a se fazer. Temas como hoje claramente se expõem como um chamado de Deus ao nosso serviço, a que possamos arregaçar as mangas e trabalhar para um Deus que tem nos chamado a esse serviço. E como tópico proposto, eu gostaria de trazer a divisão sobre ele. E como primeira divisão, eu quero refletir sobre missões urbanas sendo um chamado para cada crente, para cada cristão. Há chamados de fato especiais na Bíblia, mas há também chamados gerais, onde todo crente, onde todo discípulo, ele é de fato ordenado. E tenho visto que as missões urbanas, de fato, é um chamado geral para cada um de nós. É um chamado para você. A missão local, ela é um chamado para todo discípulo de Cristo. Veja que quando Paulo vai falar de missões ou serviços específicos, ele vai dizer, olha, Deus levantou um para apóstolos, outro para pastores, outro para mestres, demonstrando que há sim serviços que são específicos a alguns homens. Mas quando nós falamos da missão urbana, que eu poderia claramente trocar pelo evangelismo local, por um discipulado local, todo crente, todo verdadeiro discípulo de Jesus é chamado a vivenciar essa realidade. Veja, quando Jesus diz, eu e meu Pai trabalhamos até hoje, quando ele vai se opor aos intérpretes da lei, contra as suas atitudes, ele vai dizer que ele, tanto quanto o Pai, são homens, são um Deus trabalhador, a qual também o Senhor nos tem chamado a sermos homens que trabalhem, que arregassem as mangas. E Paulo, quando vai dizer que o Senhor nos deu o ministério da reconciliação, ele não vai trazer isso de maneira específica, mas ele vai ser generalista, demonstrando que isso está sobre os ombros de cada crente. A pregação do Evangelho, a missão urbana, o discipulado cristão na localidade onde o Senhor me chamou a ser crente, é um chamado para todo salvo. Se Jesus te salvou, Ele não te salvou para que você permaneça deitado eternamente em berço esplêndido. Ele te chamou ao serviço. Ele te chamou a tomar o arado e não olhar para trás. Nem todos vão ser chamados para a missão transcultural. Isso eu reconheço. Nem todo mundo é chamado para deixar pai, mãe e ir embora. Como é o caso que temos, por exemplo, do missionário Robson, a qual esse ministério tem cooperado. Nem todo mundo tem esse chamado, querido. E muitos escutam um assovio e acham que foi um chamado de Deus e acabam quebrando a cara. Porque a missão transcultural exige uma graça diferenciada. Não é que sejam salvos especiais, mas é para um serviço especial. Assim como, por exemplo, nem todo mundo foi chamado para ser pastor, para ser apóstolo, para ser mestre. A missão transcultural, ela exige e apresenta as suas dificuldades. E muitos fracassam ao tentar ir a essa obra sem de fato um chamado de Deus. Muitos voltam para casa com saudade do seu lar, da família, da falta de finanças. Pasme, missionários que vão pregar e acabam caindo no pecado, pelo choque cultural. E todas essas falhas ou retornos, esse fracasso em decorrência da mesma razão.
não foi o Senhor quem chamou, logo não é Ele quem sustenta. Porque quando Deus chama, Ele de fato Ele se responsabiliza. Quando de fato Deus tem uma obra a qual Ele inicia, Ele não é um homem para que possa se meter em fracassos, mas Ele leva a cabo todos os seus planos, propósitos. No entanto, querido, missões urbanas é para todo discípulo. Não há nenhum discípulo de Cristo que ele permaneça inoperante no meio da sua obra. Isso é para todos nós. Ainda que a sua missão ela fique restrita à sua casa, você ainda é chamado a ser um missionário. Eu tive uma professora no seminário e ela contava o testemunho da sua mãe, uma mulher piedosa que amava a pregação do evangelho, mas a idade chegou, ela não podia sair mais às ruas porque as pernas não tinham mais força. E o que essa mulher fazia, irmãos, é impressionante, porque ela ia ao portão da sua casa e aos transeuntes que passavam em frente à sua casa, ela parava para pregar o evangelho. As suas pernas não possuíam mais forças, mas a sua missão, enquanto viva, ainda não havia acabado. E essa humilhação, irmãos, há muitos do nosso meio que permanecem inertes, permanecem sem fazer nada, deve nos trazer a uma condição clara que nós não fomos chamados para permanecerem frutíferos. Nós temos uma mensagem, nós temos uma terra podre, nós temos sal para lançar nessa terra, e o Senhor nos chama a cada discípulo a fazer parte dessa missão. A ordem de ir e pregar o evangelho não é dada a homens específicos dentro da igreja, mas é a todo discípulo. Se você foi chamado a seguir a Jesus, você foi chamado para trabalhar em missões urbanas. É impossível para um discípulo de Jesus viver sem expressar a obra de Deus em sua vida. Veja que os crentes que mais trazem visitantes para a igreja são aqueles que estão no fogo do novo nascimento. São aqueles que estão vibrando. Eu gosto da explicação que esse momento é quando o Senhor vai nos carregando no colo, que a gente não sabe de nada. E aí Ele nos leva no colo, que é a melhor fase, ou pelo menos uma das melhores. E o Senhor vai nos carregando, vai nos dando experiência com Ele, e a gente vai com o coração pegando fogo, caminhando e sendo luz. E aí as pessoas começam a observar a mudança radical, a alegria em servir esse Jesus, acabam vindo para a igreja, nem que seja para ver que igreja diferente é essa. Mas na realidade não se trata da igreja, mas de uma relação profunda com o Senhor. Mas todo crente é chamado a ser luz, a fazer a diferença, a demonstrar, a viver uma vida alegre com Cristo e a chamar a atenção, porque não é por ouro, não é por prata que o homem verdadeiramente tem prazer na sua vida, mas depende da profundidade da sua relação com Deus. E quando nós vivemos essa realidade, nós somos evangelistas naturais. Você não precisa de ordenação, você não precisa de título, você não precisa de ordem, você é sal. E todos nós somos chamados a viver essa realidade. Não espere, querido, por um evento miraculoso. Ser um cristão já é algo excepcional. Deus te chamou. Você acha que ser um cristão verdadeiro, eu não estou dizendo frequentador de igreja, eu não estou dizendo filhos das trevas que adentram num templo e se assentam nessas cadeiras. Eu estou dizendo ser um cristão genuíno. Isso já é um milagre. Não espere por uma luz, como os grandes profetas tiveram, experiências miraculosas, sobrenaturais. Deus pode fazer isso? Sim, se Ele quiser, mas Ele já nos deixou algo muito maior e excelente, que é a sua palavra, e ela nos continua dizendo: ide, vão, anunciem, preguem. E nós já podemos concluir, querido, que nós não precisamos de mais nada. O pastor já cansou de anunciar desse púlpito: você não precisa da nossa autorização para pregar o evangelho. Nós não somos, irmãos, fiscais da obra. É claro, a gente vai analisar e fiscalizar aquilo que estiver fora do padrão das Escrituras. Mas quem somos nós para privar alguém de pregar o evangelho?
O máximo que a gente pode aconselhar é um filho das trevas que não é discípulo, em querer se meter numa missão e a gente vai dizer: olha, isso não é para você. Talvez em locais inadequados, ou a forma, a gente possa aconselhar, mas privar, não. Talvez a gente possa trazer correções daquilo que a Bíblia proíbe, ou daquilo que é inadequado. Mas todo discípulo tem a ordem de Jesus de ir e anunciar o Evangelho. Cada crente, querido, cada crente carrega a missão de ser igreja, além das quatro paredes. O irmão Samuel citou o texto a respeito do qual nós somos chamados para ser sal. E nós sabemos que o sal daquela época não é como o nosso. Se passasse o tempo e ele permanecesse lá, enclausulado, ele iria perder o sabor, se tornar insípido, e para nada mais serviria do que ser calcado pelos pés dos homens. Nós não devemos ser igreja apenas nas quatro paredes, mas a cidade precisa de nós. Precisa do evangelho que carregamos. A maior eficiência das missões que a história já pôde testemunhar se deu em Atos dos Apóstolos. E ela pode ser revista em nossas vidas quando a missão fizer parte de quem nós somos. Quando o indivíduo, ele anda com Deus, ele exala a sua presença e a obra passa a ser algo natural. Você é chamado a anunciar o Evangelho. E como fazer isso com eficiência? Andando com Deus. Porque a igreja de Atos dos Apóstolos foi tão eficiente em sua pregação? Porque foi uma igreja que caminhou com o Senhor. Querido, você pode ser teologicamente profundo, doutrinariamente exato, mas nada vai atrair tanto sucesso à missão do que o Deus que nos comissionou tomando a frente dela. Eu e você não podemos trazer sucesso à missão, é Ele quem pode. Você que foi comissionado a anunciar, mas é Ele quem faz a obra ser concluída. Somos chamados a plantar e a regar, mas ande com Deus, senão você nunca vai ver a horta crescer. E muitos dos nossos insucessos é porque queremos fazer a missão na força do nosso braço. Talvez seja muito melhor investirmos muito mais tempo em busca da face de Deus do que em serviços que não alcançam como poderiam o objetivo, porque não são feitos na dependência do Senhor. Teologia é bom, doutrina é bom, é importante. Na realidade até fundamental. Mas nada se compara aos efeitos quando Deus toma a frente da missão. Por que a igreja de Atos foi tão bem sucedida? Porque a sua prioridade sequer era a missão. Sua prioridade era Deus. E a gente não pode, irmãos, botar os bois na frente ou atrás da carroça. Ou a carroça na frente dos bois, como diz o ditado. A gente deve anunciar um Deus encharcado dele. E quando isso for uma verdade, for uma evidência, a missão ela vai ser bem sucedida. Segundo, querido, que missões urbanas é um modelo bíblico. É o sentido da missão. Ela nos é apresentada de dentro para fora, como o texto inicial dessa reflexão nos demonstrou. Atos, capítulo de número 1, verso de número 18. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Em Lucas, capítulo de número 24, versículo 47, a parte B, Jesus vai dizer assim, em todo o verso: e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Mas aí o versículo finaliza dizendo o seguinte: começando em Jerusalém. Note que o sentido da missão, ela é urbana para o mundo. Porque o amor de Deus, ele de fato abraça o mundo.
O amor de Deus não é exclusivista. O amor de Deus, ele acolhe. E a ordem o sentido é da urbana para a transcultural. É da cidade para as nações. Mas perceba, existe uma ordem. E isso não é aleatório. Não é sobre a minha vontade ou a sua. Mas é sobre o que as Escrituras dizem como palavra de Deus. E o melhor que temos a fazer, querido, é obedecer inclusive esse sentido. Jerusalém é o centro da prática da religiosidade israelense. É ali onde fica o templo, é ali onde o Senhor é adorado. É ali a capital da nação do povo de Deus. E é ali onde Jesus ordena que o evangelismo começasse a ser pregado. Pois bem, Deus não nos chamou em Jerusalém, mas nos chamou em Recife, em Olinda, em Pernambuco. Deus nos chamou no bairro de Campina do Barreto, Chão de Estrela e seus arredores, para que a nossa missão começar. Não faz sentido eu carregar um desejo transcultural no coração, sendo infrutífero dentro da minha casa. Não são textos isolados, nós poderíamos citar outros, onde Jesus ordena que por Jerusalém deveria começar. E note, há uma espiral. Comece em Jerusalém, a capital, e depois Judeia. O que é a Judeia? São as cidades a qual eram propriedades da tribo de Judá. E aí Jesus descortina o seu amor para com outras cidades, Samaria, que no passado já havia sido território de território de Israel, onde ocorre a divisão com Roboão e Jeroboão, e aí divide-se no reino do sul e no reino do norte. Mas Jesus se lembra, depois Samaria, e em seguida até os confins da terra. Mas onde é que tudo começa? Onde o Senhor nos chamou. Antes de alcançar ou tentar alcançar as nações, querido, seja útil na sua casa. Que seus vizinhos conheçam que você ama a Deus. E, se possível, pregando. A nossa missão começa onde o Senhor nos colocou, num ambiente onde Ele nos tem chamado. Porque nós temos visto que essa missão começa na cidade onde Ele nos tem chamado, para fora, para um ambiente próximo, para o mais externo. Seria antinatural alguém amar mais os de fora do que os de dentro. Salvo engano, nosso pastor também já falou essa frase. Ele disse: eu não ordenaria ninguém para o serviço transcultural sem ouvisse os seus frutos na obra local. Seria loucura. Amar a obra transcultural sem amar a obra local, muito provavelmente nós vemos um indivíduo que está de oba-oba e quer apenas andar de avião, mas não é um missionário. Não faz sentido. Não faz sentido dizer que amo ao outro, ao perdido, ao qual eu não vejo. E a gente poderia associar isso, inclusive, com a fala de João, né? Se eu não amo ao perdido, ao qual eu convivo com ele. João fala desse amor a respeito do irmão, a qual eu vejo e não amo, que não é uma coisa lógica, natural ou até mesmo verdadeira, dizer que amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o meu irmão. Pois bem, essa realidade poderia ser perfeitamente aplicada. Como o missionário ama a obra transcultural, sem que ele ame a obra local. É incoerente. A missão urbana, ela é o cenário natural da pregação. Onde Deus te chamou. Pois bem, meu amado, é aí. É aí que Ele quer que você inicie o seu ministério. É verdade, Deus chama missionários transculturais, mas Ele também chama obreiros locais. Ele chama Paulos para ir pregar o evangelho a todo mundo, mas Ele também chama gadarenos e dizendo: fique e anuncie tudo aquilo que o Senhor te tem feito. A obra é feita às duas mãos. Talvez o Senhor não tenha te chamado aí às nações, como eu acredito que também não me chamou. Os campos estão brancos lá fora, inclusive até para olhares carnais. Na França tem igreja evangélica sem pastor. Eita, para aqueles que têm um olhozinho no euro, né, é uma oportunidade. Vou aprender o francês, e vou pregar em francês para ganhar em euro. Mas não creio que tenha sido um chamado para mim, meu querido.
E se não foi também para você, como não vai ser da maioria? Alegre-se em servi-lo aonde ele te chamou. A obra local é onde deve existir o teu serviço de maneira natural. Os atos de missões que extrapolam a obra local, eles são precedidos e devem ser precedidos, via de regra, de eventos extraordinários. Ou são precedidos de eventos extraordinários. Veja que quando Jonas vai a Nínive, numa missão transcultural, é o Senhor quem se revela para ele e o chama a esse serviço. A igreja de Atos, ela é uma igreja que vai às nações. Mas por quê? Por conta da perseguição. Elas não vão ao campo de maneira natural. Paulo é chamado aos gentios e veja que isso é deixado muito claro como uma forma de revelação para ele por parte do próprio Deus. E ainda assim ele anuncia o evangelho aos judeus. E só vai definitivamente aos gentios quando os seus da sua nação negam. Perceba, meu amado, que as escrituras nos deixam claro que a obra local é um chamado para cada um de nós, para você. Não se ordena ninguém ao campo transcultural sem uma vocação experimentada na sua casa. Não sei se alguém tem aqui, particularmente como pastor também da obra, não sei se alguém foi chamado. Eu creio que não, pelo menos não tenho consciência disso. Mas aqui é o local onde você pode arregaçar as mangas, trabalhar para o seu Deus e ser fiel a Ele. Que, inclusive no momento chamado agora, e mesmo que haja no futuro, ou até mesmo que o Senhor tenha chamado alguém para ir às nações, tal missionário terá prazer de servi-lo enquanto ele não for enviado ao campo. E o seu trabalho será visto e aproveitado pela obra local. Terceiro, meu amado, as missões urbanas, elas exigem estratégias. Jesus era estratégico, iniciando a sua pregação tanto pelas sinagogas, quanto por uma base construída com o discipulado de João Batista. Paulo, quando chegava nas cidades, ele construía escolas para anunciar o evangelho. Ali ele passava de 2 a 4 anos pregando a Jesus, começando inclusive como um filósofo, se misturando ao comportamento grego para anunciar uma nova filosofia. E o que Paulo ensinava? O evangelho. Jesus, ele se utiliza de estratégia, Paulo, ele se utiliza de estratégia, e nós também podemos utilizar. Quando nós vamos às missões culturais como disciplina, nós podemos ver as estratégias de oração e mapeamento local. Podemos ver como estratégia o evangelismo relacional. Existem missionários que, como o Brasil é conhecido como o país do futebol, eles vão lá para fora e criam escolas de futebol para ensinar os garotos de outras nações a jogarem futebol. Mas eles aproveitam esses momentos para ensinar o evangelho. A missionária Neidinha, que já esteve aqui conosco anunciando uma palavra e dando o seu testemunho enquanto missionária, ela trabalha em África com crianças cegas, ensinando essas crianças a bordarem, a costurarem, e em meio aos ensinos manuais, ela anuncia a Jesus Cristo. Essas estratégias são importantes, principalmente nesse cenário onde Jesus seria de frente, desprezado, porque as religiões são outras, e aceitar a Jesus nessa condição significa, inclusive, muitas vezes, abandonar o conforto da sua casa, abandonar o conforto da sua família, e ter os seus amados familiares até como perseguidores. Estratégia é importante, e muitas vezes fundamental, como o uso do espaço público, ação social, grupos menores, evangelismo digital. Tudo tem a sua posição de importância e deve ser utilizado de maneira graciosa para que o evangelho seja pregado e a missão aconteça. O desafio de lidar com as estratégias sem ser dominados por ela é que deve ser a nossa causa de atenção e trabalho. Porque a estratégia é para um fim e o meio não pode ser maior do que o objetivo.
Muitas missões têm fracassado porque têm feito do meio o fim. Eu posso abrir uma escola de futebol para anunciar a Cristo, mas se meu objetivo for criar jogadores e não pregar o evangelho, a missão falhou. Eu posso utilizar de alimentos para atrair a atenção do perdido, mas a obra social, ela não pode ocupar o espaço da pregação do evangelho e nem ser secundária a ele. Porque se a estratégia tomou o lugar do objetivo da missão, a missão falhou. Obra social é importante? É. Mas somente a igreja tem a competência de pregar o evangelho. Somente discípulos têm a capacidade dada do alto de fazer discípulos, mediante a graça de Deus. E eu não posso me deixar ser enganado, para que a minha missão não seja contaminada pela estratégia. E aí, meu querido, a gente precisa observar as nossas atitudes e o nosso coração, para não permitir que o fracasso chegue ao nosso serviço, chegue ao nosso trabalho. O recurso não pode ser maior que a mensagem. A estratégia não pode assumir o protagonismo. A missão deve ser priorizada, a pregação da palavra e com os seus valores sendo testemunhados. Inclusive com as virtudes da pregação, ser santo, sendo um testemunho no meio da obra. Os valores do evangelho não serem abandonados por causa da missão. Eu não posso, utilizando como um recurso da pregação, negar a pregação. Atropelar os valores do reino. Ensurdecer os ouvidos para aquilo que Deus diz. Algo importante a ser levantado dentro do assunto de missões é o tema também do discipulado. Porque a nossa missão não é apenas pregar o evangelho. Pregar o evangelho faz parte da missão, mas não é a totalidade da missão. A missão que nós temos integral é anunciar o evangelho e fazer discípulos. E depois de ter feito discípulos, discipulá-los. Porque não adianta apenas anunciar a mensagem, a igreja, ela tem a obra por completo. Não adianta apenas abrir a terra, eu tenho que semeá-la. Não adianta apenas semeá-la, eu tenho que regá-la e cuidar da plantação. A missão, ela é integral no sentido... Deixa eu só... É porque missão integral fica parecendo um tipo de teologia esquerdista, tá? O que eu quis dizer com missão integral é porque... O que é, pastor, missão integral? É a ideia de alguns cristãos esquerdistas que eles começam com a estratégia dizendo: a gente tem que assistir socialmente, a gente tem que cuidar socialmente, a gente tem que cuidar do físico, do espiritual. Amém, tudo bem, mas normalmente o que se tem visto é justamente esse problema, onde o recurso toma o lugar do objetivo e uma política acaba tomando o lugar do evangelho. Isso é extremamente perigoso. Mas quando eu quis falar ao menos de missão integral, é integralmente aquilo que Jesus nos ordena. Eu prego a mensagem, eu vivo a mensagem e eu agora tenho uma capacidade de espelhar discípulos. Isso faz parte da missão. Se eu prego o evangelho, mas não vivo o evangelho, eu prejudico a missão e não agrego a ela. Jesus não nos ordena fazer com que pessoas levantem as mãos, tampouco fazer com que pecadores frequentem igrejas. Não é isso. Jesus não deseja, querido, que a gente venha apenas atrair pecadores para que eles fiquem sentados no banco da igreja. Isso pode e deve até acontecer, mas eles precisam de experimentar de arrependimento. Porque melhor seria que eles nem viessem do que permanecer no pecado sentado no meio da igreja. Eles vão contaminar, eles vão gerar problemas, eles vão trazer morte. O desejo do Senhor é que pecadores venham, mas se arrependam. E como é o processo natural disso? Eles conhecem a mensagem do evangelho, o Espírito trabalha no coração, eles se arrependem. Quando isso acontece, eles nascem de novo, eles são acrescentados ao corpo. Mas agora isso não é o final, é apenas o começo. O trabalho do discipulado começa, onde ele olha para mim e para a sua vida, olha, escuta a mensagem e ele consegue aprender a ser semelhante a Jesus. O discipulado é parte importantíssima da missão.
Por isso eu não posso andar em desconexão, separado daquilo que eu prego e daquilo que eu vivo. A missão urbana, a missão local, ela depende de coerência. Ou seja, o que eu prego no púlpito, o que eu prego nos meus ensinos, o que eu prego no meu evangelismo pessoal, é aquilo que eu vivo diariamente. Porque senão eu acabo atraindo pecadores para a igreja. Mas com ele eu acabo atraindo morte. Porque ao ver a vida de homens que não conhecem a Cristo ou que não se dispõem ao discipulado, eles vão apenas ter perfume, mas ter morte em sua vida. Irmão, tentar maquiar um pecador é como pegar um defunto e colocar um bom perfume sobre ele. Pode até funcionar por algum tempo, mas daqui a pouco a carniça vai ser sentida. Assim é a missão sem o discipulado. A ordem é: façam discípulos. O que é um discípulo? É alguém que imita o mestre. Jesus diz: ide, pregar o evangelho a toda criatura, façam discípulos de todas as nações. Isso é uma ordem, querido, para discípulos, porque discípulos geram discípulos. Claro, no sentido natural, porque eu não quero aqui ser prepotente e apagar a intervenção de Deus no discipulado. Me entenda quando eu digo que discípulos geram discípulos. Não é apagando a intervenção do Senhor, pelo contrário, ela é fundamental. Eu não me consigo fazer um discípulo, imagine fazer um outro em alguém. Querido, o discipulado também é um milagre, bem como a conversão. E Jesus nos ordena: façam discípulos. E aqui a necessidade de estender a obra missionária para todos os aspectos da vida. Todos. Pois não se engane, o novo convertido vai chegar na sua casa, vai ver como você trata a sua esposa. Mulheres, os mais novos vão olhar para você e vai ver como você trata seu marido. Os mais novos estão chegando e vendo você no culto, na igreja, vendo se você está de bate-papo, vendendo e comprando, ou você está orando. Os mais novos vão chegando e vão observar se na porta da igreja os diáconos estão batendo papo sobre jogo de futebol, ou se a igreja está de joelho orando. Entenda, meu amado, que você é fonte de discipulado, quer você queira, quer não. E entenda que toda a igreja é um corpo envolvido nessa grande missão. Talvez o evangelismo ganhe almas e o corpo da igreja pode estragar. Com mau ensinamento, com falsos exemplos. Não adianta, meu querido, atrair pessoas com minha pregação e torná-la mais vis do que pecadores com a imitação da minha vida. Não adianta o evangelismo atrair o pecador e eu torná-lo mais vil do que era antes. Em Mateus capítulo de número 23, versículo 15, esse mau exemplo vai ser registrado. Jesus vai falar a respeito dos fariseus que eram missionários, viu? Faziam a obra, ensinavam a lei. E veja o que o texto vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filhos do inferno, 2 vezes mais do que vós. Eram missionários transculturais. Eles rodeavam o mar e a terra para quê? Fazer um prosélito. Pastor, o que é um prosélito? É alguém que não é judeu, mas ao ser ensinado sobre a lei de Moisés, ele agora passa a confessar a fé em Deus, através da lei, do ensino da lei. Ou seja, é alguém que passa a crer no Deus de Israel. O que Jesus está dizendo? Que escribas e fariseus eram missionários. Trabalhavam ensinando, buscavam pessoas que não criam e faziam nele alguém que cresce na lei. Aleluia! Mas e agora? Por causa do seu comportamento, o tornavam tais homens 2 vezes mais vis. Jesus vai usar uma palavra bem pesada, dizendo: o tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. E veja-se esse paralelo. Lamentavelmente não pode ser encontrado na igreja. Quantos agora levantaram a mão, dizendo: eu agora sou crente? Mas a família está dizendo: era melhor quando ele era do mundo.
era melhor quando ele não ia para a igreja. E visto num aspecto espiritual, para Deus muito mais. Porque quando um pecador agora ele vem apenas pecar na igreja, ele deixa de pecar, de ser um pecador mundano, para ser um pecador eclesiástico, né? Isso em termos de congregação, porque a igreja de Deus é pura, santa e imaculada. Mas há pecadores no meio da igreja, há filhos das trevas no meio da igreja. E aí eu trago um pecador para a igreja, para que ele escandalize o nome de Jesus, para que ele gere maus exemplos no meio da obra de Deus. E qual a sua condição de pecador? Pior, no mundo ou dentro da obra de Deus? É claro que é na obra. Porque é aqui dentro onde ele vai conseguir escandalizar o nome de Jesus. Meu querido, ninguém vai passar por um sindicato de papudinho e dizer: os papudinhos estão bebendo. O que você espera de urubu? Que ele coma carniça. Mas aí o urubu vem para a igreja para quê? Trazer escândalo. E aí o mundo vai dizer: olha o crente, olha o cristão. Portanto, querido, o discipulado ele é fundamental na missão. E um discipulado verdadeiro. Talvez eu não vá plantar nas comunidades. Minhas senhoras que mal têm força para vir à igreja, vocês são modelos. E quão profundo pode ser o constrangir no coração de um jovem, exemplo, ao ver uma senhora orando. Cada vida que adentra dentro desse prédio, querido, é um discipulador. Você vai ser modelo, ou positivo ou negativo, mas você vai ser visto. E o discipulado, ele é fundamental. Definitivamente, ele é parte importante da missão. Porque discípulos formam discípulos. Quarto, você foi ordenado e os campos permanecem brancos. Em Mateus capítulo de número 9, versículo 36 ao 38, Jesus vai dizer: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Você foi ordenado à seara, você foi ordenado ao campo, e eles permanecem brancos. Jesus está falando aqui de uma plantação que está pronta para ser colhida. Jesus está falando de uma plantação madura. Chegou a hora, chegou o tempo, vão, colham. Mas os trabalhadores são poucos. A mão de obra é pouco. São poucos aqueles que se dispõem de fato a trabalhar e a fazer a coisa acontecer. Jesus ordena que venhamos a orar para que o Senhor envie trabalhadores ao seu campo. E a forma a qual os obreiros devem ser levantados debaixo de oração. O presbitério da obra não deve confiar em si mesmo. O presbitério da obra não deve confiar naquilo que seus olhos veem, porque nossos olhos são apenas instrumentos de um coração que é enganoso. E trabalhadores da obra precisam ser frutos ou alvos de oração. Presbíteros, ouçam esse conselho das Escrituras. Os obreiros da casa de Deus devem ser mandados por Deus e é debaixo de oração. Caros obreiros, não deem oportunidade a todo mundo na rua. Veja que os trabalhadores, Jesus não exige apenas força braçal. Eles precisam ser enviados por Deus. Acabamos de falar de discipulado, e se eu dou oportunidade a todo mundo, ainda aqui na rua, aquilo que eu acabei de falar de santidade pode ser dito pelo comportamento do outro que eu dei a oportunidade. E devemos levar a obra de Deus a sério, não apenas nas quatro paredes da igreja local, mas aonde tenhamos a oportunidade de pisar. E a gente precisa tomar cuidado, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, de fato pertence a Cristo. Os trabalhadores precisam ser enviados pelo próprio Deus. Os campos continuam brancos, querido, por isso
A ordem para você também é que arregace as mangas e trabalhe. A necessidade, ela é urgente. A plantação está posta para ser colhida e ela pode ser perdida, caso não haja quem acolha, quem a recolha os cestos. No evangelismo de rua, no evangelismo pessoal, em pontos de pregação, vá, põe a mão no arado, rasgue a terra para que a semente possa ser plantada, outro venha e regue, trabalhe. Cuide da plantação, espere que os frutos venham, floresçam e desabrotem, e trabalhe para o seu Senhor. São muitas as formas de que possamos trabalhar para ir ao campo, para sermos trabalhadores de Deus. Nas atividades do grupo menor, participe. Há vidas a serem colhidas lá, como foi no passado. E boa parte de nós tem abandonado essa prática, quando ela, na verdade, é importantíssima. Escolha um grupo local próximo da sua casa, arregace as mangas e vá. Ore, faça convite, leve visitantes. Seja usado por Deus. Pastor, não sei pregar, mas eu acredito que um convite você saiba fazer. E aí nós cumprimos aquilo que é a palavra de Deus, um planta, outro rega. Como é que eu posso plantar, pastor? O Senhor quebra o coração de fulano, de ciclano, que ele possa aceitar o convite, que o Senhor o conduza à tua casa, que ele ouça o evangelho, que ele se arrependa dos seus pecados, que ele se renda a Cristo. Eu não vou chamar, ele não vai aceitar. Ore, Deus faz milagres. Deus faz milagres. Aqui está uma pessoa que quando diz eu me converti, tu, não dou 3 meses. Ele faz milagre, querido. E eu posso estar falando aqui para um bocado de florzinha que não se cheirava, né? Você pode ter sido igual a mim no passado. Bruno crente? Eu não acredito não. Mas houve a pregação, houve o convite e Deus trabalhou. Quantos aqui eram verdadeiros gargarejos de broche, né? Feito meu pai falava antigamente. É a cocada de sal, não é? Talvez eu esteja falando de você. E se Deus te mudou, quem é que Ele não pode mudar? Portanto, seja usado por Ele, participe das estratégias da obra local. Participe das atividades da igreja, meu amado. Isso é um testemunho. Contribua, ore, participe. Inclusive sobre as missões transculturais, né? Onde se faz orando e contribuindo financeiramente também. A tua oferta chega em Guiné-Bissau, viu? Faz parte, você participa, é uma linha dessa corda, que quando a gente se junta, a gente consegue fazer a coisa acontecer. Não há ninguém estéril na obra de Deus. Você foi chamado para trabalhar, porque Jesus e seu Pai trabalham até hoje, e eu e você devemos trabalhar também. Você foi chamado para estar nesse campo. Eles estão brancos. Cadê os obreiros? Cadê você? Contribua, querido, indo ao campo na sua vida comum. E parece simples, né? Mas é o que traz mais resultados. Quem aqui veio para Jesus com evangelismo de rua? 1, 2, 3 pessoas. 4, né? Obrigado. O evangelismo pessoal. 1. Quem aqui veio através de amigos e familiares? Olha a diferença. Estudos declaram que 95% das conversões se dão através de relacionamento. São parentes, vizinhos, amigos de trabalho. 95%. E toda vez que eu falo isso, eu declaro também que eu não estou querendo ir de encontro ao evangelismo pessoal, nem o evangelismo de rua, nem os grupos menores. Pelo contrário, 5% é muita coisa. Se fosse 1%, meu irmão, Jesus diz que deixa as 99 em segurança e vai atrás da única. Imagine 5. Vamos continuar fazendo. Vamos continuar trabalhando nas estratégias da obra local. Mas é preciso que desça ao meu coração uma vida de obreiro. Eu não vou fazer a obra, eu vivo a obra. Na minha casa, na minha vizinhança, na minha escola, na minha faculdade, no meu trabalho, na igreja local.
Meu ponto de pregação também pode ser a fila do pão, a fila do açougue, a fila do supermercado, aí da praça, o encontro das crianças nos brinquedos. Isso também é missão. Isso também é obra do Senhor. E diga-se passagem, com uma eficiência extraordinária. É preciso ter a consciência de uma vida missionária. Entender isso não é ir fazer a obra, é viver a obra. É ser instrumento de Deus a cada momento e a cada oportunidade de anunciar o reino dos céus e pregar o evangelho. Há muito trabalho, irmãos, e poucos obreiros. Os campos continuam brancos. Desperte, vá ao campo. Inclusive ao campo dos crentes. Esta nação possui evangélicos que não conhecem o evangelho. Parece até contradição, mas é a realidade. Vá aos campos, inclusive ao campo dos falsos crentes desta nação, onde os evangélicos precisam ser evangelizados, onde muitos que pastoreiam igrejas não conhecem doutrinas básicas da palavra de Deus. Querido, tem muito crente, e aqui entre aspas, porque crentes não são. Por que não são crentes? Porque eles não acreditam na palavra de Deus. E por que eles não acreditam? Porque eles não conhecem. Como eles podem crer naquilo que eles não conhecem? E lamentavelmente, isso que eu estou dizendo não é exceção. Nós vivemos numa nação encharcada de evangélicos que não conhecem o evangelho. E a libertação vem por este conhecimento. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Irmão, se isso não fosse verdade, cânticos como sabor de mel não alcançariam tópicos de sucesso nessa nação. Queridos, se os evangélicos dessa nação conhecessem o evangelho, homens como Edir Macedo não alcançariam sucesso. Valdomiro Santiago, R.R. Soares, e ao contrário de um insucesso, esses homens se multiplicam. Quando nós vimos cada vez mais obreiros como este se levantarem e adquirirem sucesso, cada semana surge um diferente. E a nação brasileira, em boa parte, está dizendo amém, amém, amém. É claro, há um peso de reprovação da mão do próprio Deus sobre essas pessoas, porque, como disse um certo pastor, cada falso crente tem um falso profeta que merece, mas também porque são desconhecedores e precisam ouvir o evangelho. Quantos aqui já fizeram parte de obras como essa e quando se depararam com a verdade as escamas caíram? E nós precisamos ser usados, irmãos, para ir a esse campo. Porque não adianta, se eu vou a um terreiro de macumba, ou se eu vou numa igreja onde a palavra não é pregada, a porta do inferno será a mesma. E o que é que pode mudar o curso dessas pessoas? É o arrependimento, é a metanoia, é a mudança de curso. E como isso pode acontecer? Pela expressão, pela pregação, pelo anúncio da verdade. Conhecereis ela, conhecereis a verdade, disse o nosso Senhor, o missionário dos missionários, o mestre dos mestres, e essa verdade vos libertará. Ou seja, a única coisa que pode quebrar os grilhões do inferno na vida de um pecador, na vida de um homem condenado, é o anúncio da pregação do evangelho, é a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, que precisa ser conhecida. Como crerão naqueles de quem nada ouviram? E muitos dos crentes dessa nação, nunca ouviram falar verdadeiramente sobre Jesus. Para muitos crentes, e a partir de agora eu não vou ficar usando aspas, entenda, falsos crentes. O Jesus bíblico é o Jesus da paixão de Cristo, e não é. Para muitos crentes dessa nação, o Jesus verdadeiro é o Jesus que abre porta onde não há porta. Para muitos crentes dessa nação, o Deus verdadeiro é o Deus que ele faz pular e subir pelas pilastras da igreja, imitar bicho, é o Deus do poder.
o Deus da loucura. Isso não é o evangelho que liberta. Para muitos crentes dessa nação, o Deus da Bíblia é o Deus do gênio da lâmpada, onde Ele está ali para me servir, onde Ele vai humilhar os meus inimigos e eu vou ser exaltado. E mesmo que a realidade contradiga aquilo que eles acreditam, porque eles vivem na verdadeira miséria, eles continuam sem crer no verdadeiro Jesus. E eu não consigo ficar confortável em acreditar que nós não devemos fazer nada. Não, eles estão na igreja. Não, eles não estão na igreja. Eles estão perdidos. Eles têm nome de que vivem, mas estão mortos. Eles não conhecem o evangelho. Eles não conhecem a salvação pela graça. Eles não conhecem a unidade da fé como o único instrumento de Deus para a salvação. Eles não conhecem a missão individual de cada um de nós temos, de nos expormos à graça de Deus e ao evangelho, e a cada dia mais parecermos mais com Jesus, que é a grande obra de Deus, irmão. E querido, Jesus não veio ao mundo para que você tivesse um emprego melhor, um bom casamento. Um evangelho desse é maldito e perverso, e muitos acreditam, me desculpe a palavra, irmão, mas nesta porcaria. Quantos púlpitos substituíram a pregação do verdadeiro evangelho por subterfúgios carnais e diabólicos? Quantas igrejas hoje praticam de verdadeira feitiçaria gospel e eles estão dizendo Jesus é o Senhor, quando não conhecem esse Senhor? Isso faz parte da nossa missão. O Brasil precisa de missionários. Recife precisa de missionários. Aproveita as oportunidades, irmãos. Quer com ímpio? Se alguém disser a você, eu já sou crente, aí é. Glória a Deus, Pai do Senhor, meu irmão. Quando você congrega, dependendo da igreja onde ele disser, você já começa a dizer, olha, você conhece isso que Jesus falou? Que a salvação é pela graça, por intermédio da fé, que isso não vem de nós, é dom de Deus. Você sabe qual é o propósito maior que Jesus tem na sua vida? Que é de torná-lo semelhante a Ele. Que até mesmo as dificuldades desse mundo são para nos instrumentalizar, para que nós venhamos a forjar o nosso caráter ao caráter dele. Você sabia que Deus pode usar o desemprego? Você sabia que Deus pode utilizar a solidão? Você sabia que nosso Deus utiliza de prisões, do Eliseu, da conta vazia, para nos levar à maior semelhança com Cristo? Você pode utilizar a sua vida para ser um missionário, inclusive na vida de falsos crentes. Talvez esses sejam os campos mais urgentes, porque muitos estão caminhando para o inferno enganados, ludibriados com a anestesia da religião. Não espere por oportunidades no templo. A maioria das oportunidades de Jesus e dos apóstolos não foram nas sinagogas, tampouco nos templos. Não espere por microfone, querido. Isso aqui, inclusive, para muitos é um perigo. Inclusive para nós, na realidade, né? Porque nosso coração é terrível. Às vezes a gente recebe o assédio, né? Que palavra, né? A gente que achando em alguma coisa, daqui a pouco a gente precisa parar e dizer, Senhor, tem misericórdia de nós. Porque a gente já vem num certo tempo de caminhada e aprende os ardis do diabo. Imaginem para muitos que querem. Não espere por oportunidades e reconhecimento humano. O que te falta para você tomar o arado? O que resta para você para assumir a sua missão? O que é que está faltando? Claro, não falo por todos, muitos aqui já entenderam o seu propósito e o seu chamado, que foram a obra para trabalhar. Não foram apenas os pastores chamados a trabalhar nesse serviço, não, todos são chamados, nós já refletimos sobre isso. Vá ao campo. Razão para ser um obreiro desestimulado, falta de uma relação profunda com Deus, arrependa-se. Porque muitos estão cabisbaixos, sem trabalhar. E a razão qual é? Mais uma vez, a ausência de Deus. A obra ela deve começar e terminar encharcados da presença do nosso Deus.
Porque muitas vezes o nosso coração tende a desanimar, porque não é para Deus ou com Deus que fazemos. Meu querido, se Ele for a razão, se Ele for o objetivo, não tem situação nenhuma que venha te desanimar. Você pode até fraquejar, mas parar nunca. Porque Ele é o teu alimento, Ele é o teu descanso, Ele é o teu sustento, Ele é a tua motivação. E se Deus é a minha motivação, ainda que eu pregue e ninguém vinha se converter, como não se converteu Israel, nos profetas presílicos, antes de irem à Babilônia, não houve frutos, não houve arrependimento, mas Jeremias, Isaías continuaram a pregar. Eles anunciaram assim como Noé, eles pregaram a palavra de Deus, porque a motivação da obra não era o que era visto, era quem mandou. Encha-se da sua presença. E satisfazer a Deus será razão suficiente para que você continue a boa obra, para que você continue a trabalhar, para que você não pare nem desanime, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando os corações forem endurecidos, e cada vez mais nós estamos nos deparando com essa realidade, irmão, para uma alma se converter é milagre. Sempre foi na realidade, mas cada vez mais os dias são mais difíceis para que a gente possa ver a coisa acontecer. Mas nós não trabalhamos por resultado. Nós trabalhamos por quem mandou. E quando Ele está presente, vamos continuar fazendo o que Ele nos ordenou, sem desanimar. A relação com Deus é tão importante que, apesar da urgência missionária declarada por Cristo, os campos estão brancos, mas poucos são os ceifeiros. Jesus ordena aos discípulos que não saiam de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Quem disse isso? Jesus. O mesmo Jesus que diz, olha, os campos estão brancos, mas poucos são os ceifeiros. Qual a conclusão dessa fala de Jesus? Olha, tem muito trabalho e poucos obreiros. Orem ao Senhor da Seara para que mande trabalhadores, para que a obra seja feita com eficiência. Mas qual a eficiência declarada por Jesus? É uma obra feita na presença do seu Espírito, encharcada com o seu Espírito, e que Ele leva a sua missão ao sucesso. Jesus diz aos apóstolos, aos discípulos, não saiam de Jerusalém, não vão para canto nenhum, não façam nada, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Esse é o sucesso da igreja de Atos, porque eles não trabalham no seu conhecimento, na sua força, na sua experiência, eles trabalharam movidos pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo foi o seu estrategista, inclusive dizendo a Paulo, não vai para tal lugar, passa a Macedônia, trazendo estratégia, sabedoria, discernimento, tocando os corações. E quando a igreja se encharcar desse Espírito, amado, a missão vai sendo acrescentada àqueles que o Senhor vai trazendo à igreja, os que devem ser salvos. Não faça a obra só, você vai quebrar a cara. Revista-se desse poder do alto. Ande com Deus. Quem está cheio da sua presença, ama a sua obra, ama vidas e trabalha por um estado de prazer. Servir a Deus nunca deve ser um fardo. Servir a Deus nunca deve ser por obrigação. E quando esse sentimento vier, irmãos, é um indício que você precisa voltar à fonte. Quando a obra lhe for um fardo, volte à fonte, inclusive sendo sincero para com Ele, viu? Deus, eu estou fazendo a tua obra sem prazer, sem alegria. A obra para mim tem sido um fardo, Senhor. Deus, eu não sinto sentir alegria no meu serviço. Não aceite isso. Porque uma das características dos obreiros de Deus é fazer a obra com alegria de satisfazer ao seu Senhor. A obra pode ser difícil, pode ser dolorosa, mas nunca com falta de Deus. Podemos ir ao vale da sombra da morte, contanto que Ele vá conosco.
E se Ele estiver lá, irmão, Ele é a nossa alegria. Ele é o nosso prazer, a razão do nosso contentamento. Quem o conhece, ama ao que dele também é nascido, e o fará a obra. Em 1 de João, capítulo 5, verso 1, o apóstolo João vai escrever: todo aquele que crê em Jesus é o Cristo nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. O texto diz respeito a Cristo e à igreja, mas com certeza também pode ser aplicado ao mundo perdido. Se compadecer dos que perecem faz parte do caráter cristão. Amar aqueles que estão perdidos, amado, é o nosso chamado, é a nossa obra, e também deve ser feito com esse amor. Por quê? São criaturas. Uma das características que devem nos fazer amar os homens é, ainda que embaçada, ver nele a imagem de Deus. Isso também deve ser razão para que nós venhamos arregaçar as mangas e ir aos campos. Todo aquele que ama ao Senhor, ama também o que dele é nascido. Quero concluir essa reflexão, meu querido, dizendo que as missões demonstram o amor de Deus pelos homens. Assuntos como este que nós refletimos essa noite, demonstra que o seu interesse não mudou. Deus quer que venhamos buscar e saquear, irmãos, aqueles que estão no mundo, trazendo eles aos pés do Criador. Nós não roubamos nada de ninguém, porque na verdade até os perdidos são deles. Mas tais assuntos e temas demonstram que o Senhor ainda ama aqueles que estão para serem colhidos. Inclusive é o nosso propósito. A igreja não está aqui para vivenciar um ministério seco. A igreja está aqui para continuar a acrescentar o número dos que são de Deus. O Senhor poderia já receber a sua adoração solene nos céus. E por que isso não está acontecendo ainda? Eu tomo emprestado a resposta de Deus aos seus mártires, que é dito debaixo do trono: Senhor, até quando não nos fará justiça? Até que o número dos vossos irmãos sejam completados. Essa é a razão que estamos aqui. Já poderíamos ter iniciado o único dia dentro da sua presença em adoração eterna, onde a noite não chegaria e nunca mais teríamos problema nenhum. Eu creio que isso está no coração de Deus, irmão. Porque o Espírito e a noiva dizem: vem. E porque Ele não veio, se há poder em suas mãos para fazer isso? Porque ainda há de ser acrescentado o número dos nossos irmãos. Vamos aos campos, eles estão brancos. Deus não nos chamou para assistirmos à plantação perecer. Repito, Deus não nos chamou para assistirmos à plantação perecer. Os obreiros são chamados para a colheita. Portanto, vá ao campo, arregace as mangas, se coloque em posição de servo e cumpra as ordens que Deus te deu. As Escrituras nos ensinam que Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Cabe a nós vivenciarmos e pregarmos esta mensagem que traz as pazes entre o homem e Deus. A missão é nossa. Que o Senhor nos abra os olhos e que venhamos a nos comprometer com o seu trabalho, com o seu campo, e a cidade possa ser abençoada com o nosso serviço a Deus e também ao Evangelho que Ele nos tem chamado a anunciar. Eu convido você a ficar de pé.